Muito bem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo meu vídeo. Sou Alex, amigo de vocês. Começando aqui hoje no nosso programa Palavra Viva, né? Sejam todos muito bem-vindos ao, ao programa Palavra Viva, programa que é dedicado à leitura e ao entendimento da Palavra de Deus, para um vivo avivamento na Igreja de Jesus Cristo. Então, esse é o programa Palavra Viva, voltado à leitura expositiva da Palavra de Deus. Então, muito obrigado a você que está aí agora. E começando, fiquem aí que vamos aqui para o nosso louvor, tema do nosso capítulo de hoje. Tá bom? Lembrando que hoje nós vamos ler Josué capítulo 7, 8 e 9. E vamos para o louvor tema de Josué hoje. Em Jericó, muralhas caíram com fé e ordem, o povo marchou. Mas vem aí, a lição surgiu, desobediência, a bênção roubou. Um só pecado, a derrota sentida, a comunhão quebrada, a força perdida. Senhor, que a tua voz nos guie sempre e a obediência em nós floresça e aumente. Lembrança da conquista, da luta e da falha. Em Josué aprendemos a te buscamos, Yahweh. Que o nosso coração seja puro e sincero, para que a tua presença esteja sempre perto. Acã provou a dor da transgressão, o oculto pecado trouxe aflição. Mas confissão e juízo trouxeram perdão, e a tua face voltou a dar direção. Ei, ai, a estratégia divina brilhou, a emboscada certeira, a vitória selou. Senhor, ensina-nos a te ouvir com clareza, e em teus planos achar a fortaleza. Lembrança da conquista, da luta e da falha. Em Josué aprendemos a te buscamos, Yahweh. Que o nosso coração seja puro e sincero, para que a tua presença esteja sempre perto. Em Ebal a lei foi renovada, a aliança firmada, a jornada traçada. Mas Gibeão, com astúcia e engano, um pacto forjou sem teu soberano plano. A pressa e a falta de te consultar trouxeram um laço difícil de mudar. Senhor, que a tua sabedoria nos conduza, e a prudência em cada passo nos defenda e use. Lembrança da conquista, da luta e da falha. Em Josué aprendemos a te buscamos, Yahweh. Que o nosso coração seja puro e sincero, para que a tua presença esteja sempre perto. Muito bem, muito bem-vindos ao programa Palavra Viva, nosso programa diário da leitura e da exposição. Você caiu de paraquedas aqui, você que não está entendendo, esse aqui é o programa Palavra Viva, que é transmitido dentro do Facebook, dois Facebook, né, que eu tenho, e também transmitido e depois é postado dentro do YouTube e dentro do Rubo e do Substack. Nós estamos fazendo a leitura toda da Bíblia, né, através da Bíblia Filamente, da Bíblia Filamente. Essa é uma Bíblia que tem o aplicativo. Você baixa o aplicativo e no aplicativo tem, né, coisa que você pode estar acompanhando e estar vendo aí. Então, na nossa leitura diária da Palavra de Deus, hoje nós vamos estar lendo na Bíblia Sagrada NVT, todas as leituras, né, é na NVT.
Então nós vamos estar lendo a palavra de Deus hoje. E você fica aí, nós já vamos orar. E depois da oração, nós vamos ter aí a leitura, né? Vamos ter a leitura da palavra de Deus. Então, vamos orar para a gente começar nossa leitura diária. Lembrando sempre que a leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é o único meio que vai trazer libertação do povo evangélico cristão no Brasil, o qual está preso em uma falsa teologia, em falsos profetas que dizem serem homens de Deus, quando na realidade são lobos em pele de cordeiro, e não está ensinando a palavra de Deus de verdade às pessoas. Eles inventam todo tipo de movimento, todo tipo de coisa, para preencher a vida do homem. Mas isso não faz a pessoa nascer de novo. Você fazer a igreja ser cheia de movimento, ser cheia de coisas boas, que são boas, não são ruins, mas nega-lhe a verdadeira palavra, verdadeira doutrina, a leitura de Gênesis e Apocalipse. Não criam programas de leitura dentro da igreja, leitura de Gênesis e Apocalipse. E é isso que faz com que os crentes sejam fracos em suas vidas pessoais, os homens sejam fracos nas suas vidas pessoais, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida com os seus filhos, de pai, de mãe. E assim nós temos um povo fraco, um povo que espiritualmente, moralmente, intelectualmente é fraco e não consegue vencer as garras do mundo, as trevas que está no mundo, não é vencida. Por quê? Porque falta ao povo de Deus a leitura da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, para ter um relacionamento pessoal com Cristo, aprendendo dele, através da palavra dele. Então isso é necessário para que haja um avivamento. Então vamos orar para a gente iniciar a nossa leitura de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome. Não há outro nome como o teu, acima nos céus e acima e abaixo da terra, e na superfície da terra. Obrigado, Senhor, pelo dom maravilhoso que o Senhor nos dá de ler e compreender a tua palavra, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nesse dia a lermos a tua palavra em Josué capítulo 7, 8 e 9, para que possamos viver de acordo com a tua vontade, te conhecendo, o seu caráter, como o Senhor age, como o Senhor trabalhou no passado. E o Senhor hoje também trabalha. Nos ajuda, Senhor. Nos dê a vitória, Senhor, sobre os inimigos da nossa alma, sobre as trevas, sobre Satanás, sobre os demônios. Nos ajuda, ó Deus, nesse dia a vencer todas essas batalhas, todos esses problemas, todas essas dificuldades. Vá, Senhor, nos leitos, nos hospitais, nas cadeias, nas favelas, nas vielas, aonde tiver uma pessoa precisando, necessitado de Ti, ó Deus, vá lá, faça um milagre através da leitura expositiva da Tua palavra. Traga um avivamento verdadeiro na vida dos pastores, na vida dos líderes de todas as igrejas, os pastores, os anciões, os evangelistas, todos aqueles, Senhor, por esse Brasil. Traga, Senhor, o discernimento da Tua palavra. Aviva a Tua igreja através da leitura expositiva da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e agradeço por tudo isso que o Senhor já não tem feito. Em nome de Jesus, amém. E amém. E hoje, vou ajeitar um negócio. Então hoje no programa Palavra Viva, a palavra está viva. Ela transforma, ela muda. É ela que muda a vida do homem e transforma a vida do homem. Então vamos à nossa leitura, você vai acompanhar aqui do lado. Acompanha comigo aqui a leitura. Capítulo 7. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri,
filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos, enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Logo cedo no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não o esconda de mim. Acã respondeu: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto que fiz. Entre os despojos, vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com um pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão, na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Capítulo 8. Não vamos ler o capítulo 8, né? Vamos para o discernimento desse capítulo. Lembrando que Deus é um Deus soberano e Ele limpou o povo de Deus e purificou através da morte dessa família Acã, que serviu como um símbolo, né?
uma amostra que aquele que peca contra o Senhor, aquele que não obedece à palavra do Senhor, ele deve ser eliminado no meio do povo. E assim Deus perdoou Israel e o plano do Senhor prevaleceu e continuou com o povo de Deus. Agora, alguns podem perguntar, né? Por que Deus fez isso? A motivação, porque por causa de uma coisa simples, Deus acabou com a família toda de Acã, né? Levou todos eles à morte por ter pegado algo. Primeiro, que a maior perca que existiu no nosso tempo, e aí esse é o motivo pelo qual a gente deve compartilhar esse vídeo e fazer a leitura da Bíblia toda. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, aí em cima no Facebook, na descrição, abaixo no Facebook é acima, no Substack e no Hub é abaixo, para que vocês possam começar a ler a Bíblia e ter um entendimento correto do porquê dessas coisas aconteceram, entender o porquê que Deus fez isso com essas pessoas. Primeira coisa que nós temos que nos lembrar e entender é que a maior injustiça ter sido cometida, quem mais sofreu a maior perda entre toda a criação de Deus, quem mais sofreu, quem mais perdeu com todo o pecado, com toda a desobediência, não foi Acã, não foi Israel, não foi sua família. Para que você se lembre, e para que um povo fosse perdoado, nós os gentios, para que o povo de Deus, Israel, fosse perdoado, foi necessário que Deus pegasse o seu filho inocente, homem justo, e ele, santo e perfeito, Acã morreu pela sua própria culpa, mas Jesus inocente morreu pela culpa de nós todos. Então imagina, Acã morre pelo seu próprio pecado, para que o pecado sobre Israel seja retirado, Deus voltasse a abençoar o povo de Israel e eles fossem vitoriosos nas batalhas e entrassem na terra prometida. Assim também Deus perdeu seu filho quando toda a humanidade era pecadora. Todos mereciam a morte e a condenação. Jesus Cristo, homem, descendente de Judá, da mesma tribo de Acã, um antepassado de Jesus, também teve que morrer pela sua própria culpa, pelo seu próprio pecado. Mas um descendente de Acã no futuro, um parente de Acã no futuro, morreu, Jesus Cristo, e deu a vida dele. Só que ele, diferente de Acã, não era culpado de nada. Então Jesus deu a vida dele, santa, perfeita, sem culpa nenhuma, por Israel, pelo seu povo, para que também eles fossem perdoados, lavados e remidos pelo seu próprio sangue, porque Jesus era o Cordeiro de Deus e também era 100% homem, 100% judeu, e representou todo o povo, para que a bênção do Senhor viesse sobre o povo. Então, aqui a palavra de Deus nos mostra claramente que, apesar de Acã ter morrido, sua esposa, seus filhos, seus parentes, isso alguém pode dizer, né? Pode cogitar e falar: nossa, que coisa terrível, que Deus cruel, que Deus, né? Que fez com que eles morressem. Mas antes de você acusar Deus e apontar para Deus e protestar contra Deus, lembre-se, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha morrido lá no Jardim do Éden. O plano de Deus da morte do Filho de Deus para perdoar os pecados já tinha acontecido. É só ler Apocalipse 13:8 que você vai entender. Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu desde a fundação do mundo, para que o nome dos filhos de Deus estivesse escrito no livro da vida. Então, antes de você acusar a Deus, lembre-se, o maior sacrifício, a maior perca que alguém já teve foi Deus. Imagine Deus, o Pai, Deus, seu Filho, o Rei, o dono pelo qual tudo foi feito aqui nos céus e na terra,
na cruz morre como um maldito de Deus, porque a lei dizia, maldito de Deus todo que for pendurado no madeiro. Então Jesus morreu naquela cruz. E Deus viu o seu filho morrer por um bando de gente inútil, que não presta, que não vale nada. Então quem é que mais perdeu? Quem é que mais sofreu? Imagina. Foi Deus. Foi Jesus. Então não venha com essa. Muitos que não conhecem o Senhor, muitos que são contra o Senhor, que se levantam em protestos com o punho erguido contra Deus, não consegue ver e imaginar, porque não lê a palavra de Deus, porque não tem o Espírito Santo de Deus, não tem a revelação da palavra de Deus, não consegue entender e compreender que antes da morte de todos esses aí que morreram de forma correta, de forma justa, Deus perdeu o seu filho unigênito, o que nasceu aqui nessa terra, que era herdeiro de todas as coisas. Ele morreu numa cruz, maldito de Deus. O mandamento de Deus por ordem do próprio Deus. Então ninguém é desculpável diante de Deus. E todos que acusarem a Deus de ter permitido, ordenado a morte desses aqui que são pecadores contra Deus, ninguém vai ser justificado diante de Deus naquele dia dizendo que a morte foi injusta, que Deus foi injusto, que Deus não deveria ter feito aquilo. Ninguém vai poder se justificar diante de Deus, porque Deus deu o que ele tinha de melhor, que foi o seu próprio filho. Então ninguém ficará justificado diante de Deus, tá? Então essa é a leitura aqui desse capítulo 7. Vamos para o discernimento desse capítulo. Tá aqui, deixa eu ver se eu acho, é o Word. Vou fechar a Bíblia, você vai ficar aqui com a leitura. Esse é o vídeo de Josué. Esse é o vídeo 4, Josué 7, 8 e 9, vitória e pecado, engano na terra prometida. Discernimento dos capítulos 7, 8 e 9 do livro de Josué. Os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Josué narram eventos cruciais na conquista de Canaã por Israel, revelando a importância da obediência, da fé e das consequências das decisões precipitadas. Josué capítulo 7, a desobediência de Acã e suas consequências. Após a espetacular vitória de Jericó, Israel sofre uma nova derrota humilhante em Ai. Este capítulo revela a causa da derrota, a desobediência de Acã, que tomou para si despojos consagrados ao Senhor, violando a ordem divina. Acã que tomou para si despojos, o microfone está aberto. Tomou para si despojos consagrados ao Senhor, violando a ordem divina. Pecado é consequência. A desobediência de um indivíduo trouxe consequências para toda a comunidade. Deus retirou sua bênção e o medo tomou conta do povo. Isso sublinha a seriedade do pecado e como ele pode impactar não apenas o pecador, mas aqueles que ao seu redor. Arrependimento e juízo. Josué, em angústia, busca a Deus e revela o problema e a necessidade de purificação. O sorteio para identificar o culpado e o subsequente apedrejamento de Acã e sua família, embora duro aos olhos modernos, demonstra a santidade de Deus e a gravidade de violar seus mandamentos em um contexto de aliança. Contrato, na realidade. Uma aliança é um contrato, né? Como um casamento, né? Aliança é aliança de casamento, por isso que é aliança, né? Lição de obra e propriedade. Esse capítulo ensina que a obediência total a Deus é fundamental para o sucesso. A desobediência, mesmo que secreta, tem implicações sérias e exige purificação para que a bênção divina seja restaurada. Aí vai ter o discernimento capítulo 8, mas vamos ler primeiro o capítulo 8, né? Fechar o Word aqui, abrir a Bíblia aqui. E para a gente entender, né? O pecado de Acã levou Israel a todo o pecado, porque
A aliança com Deus foi feita com toda a nação. Então, se um israelita pecasse, toda a nação pecavam junto. Então, todo o povo fez uma aliança com o Senhor. Então, todo o povo, desde o pequenininho até o maior, do mais rico ao mais pobre, tinha que obedecer 100% a palavra de Deus. E esse foi o problema em Israel, porque Israel nunca conseguiu obedecer 100% a palavra de Deus. Então, sempre teve problema em obedecer a palavra. Israel nunca conseguiu, como nação, obedecer 100% a palavra de Deus. Então, por isso que Cristo teve que vir, representando toda a nação de Israel e também toda a humanidade, e deu a sua vida a Deus para comprar todos os povos, línguas e nações, para tirar de dentro desses povos, que ele comprou com o seu sangue, um povo novo, a igreja de Jesus Cristo. Então, todo aquele que crê em Jesus e o confessa como Salvador é salvo e se torna, a igreja de Deus, na mordomia da igreja agora. E aquele que não confessa Jesus vai ficar debaixo da ira de Deus para ser julgado e condenado ao inferno por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo comprou ele de Deus, pagou o preço para que Jesus pudesse ter poder, soberania e glória e juiz para todas essas pessoas. Então, quem não crê em Cristo Jesus está debaixo do juízo, está debaixo da ira do Filho de Deus. A Bíblia fechou aqui. Capítulo 8. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e, de noite, os enviou com as seguintes ordens: Armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: Os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor seu Deus a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada a oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local de onde se avista o Vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los e, com isso, acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: Aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu e eles não tinham para onde ir. Pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida e fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou,
e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminada naquele dia. Pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou, para sempre, uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore, e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedras, que permanece lá até hoje. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Façam um altar de pedras inteiras, em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar, apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes, oficiais e juízes, se dividiu em 2 grupos. Um grupo ficou em frente ao monte Gerizim e o outro em frente ao monte Ebal. Entre os 2 grupos, que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Capítulo 9. Vamos agora ler o discernimento, né? Word. Nossa, aqui deu uma... Sumiu, mas não apareceu. A reconquista de Ai e a renovação da aliança. Com o pecado de Acã tratado, Deus restaura seu favor, restaura seu favor e dá a Josué a estratégia para conquistar Ai, estratégia divina, a obediência humana. Deus instruiu Josué a usar uma tática de emboscada, mostrando que a estratégia militar humana, quando guiada por Deus, leva à vitória. A obediência de Josué e do povo às instruções divinas é crucial para o sucesso. Vitória e destruição total. A cidade de Ai é completamente destruída e seu rei é executado. A destruição total de cidades e o extermínio de seus habitantes, como narrado aqui, era uma prática comum na guerra antiga e no contexto bíblico servia como juízo divino sobre as nações idólatras de Canaã. É o peso da idolatria. Deus até hoje não mudou de pensamento sobre idolatria. Quem adora imagem de escultura, quem vive adorando o santo, quem vive atrás de imagem de escultura, esses santos aí da igreja romana, Padre Cício e todos esses outros aí, acabará no tribunal de Deus, não nesta vida, porque a porta da graça, da salvação está aberta àquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Renovação da aliança Ebal e Gerizim. Após a vitória, Josué constrói um altar e escreve a lei de Moisés sobre pedras em Ebal. Ele então lê todas as palavras da lei, incluindo as bênçãos e maldições diante de todo Israel, com metade do povo diante do monte Gerizim e a outra metade no monte Ebal. Este ato solene reforça a importância da lei e a aliança de Israel com Deus, reafirmando o compromisso do povo em viver de acordo com os mandamentos divinos. Vamos para Josué 9, mas não vamos ler agora Josué 9, vamos ler a Bíblia. Capítulo 9. Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano, ao norte.
Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: "Viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco." Os israelitas disseram a esses heveus: "Como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois, se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês." Eles responderam: "Somos seus servos." "Mas quem são vocês?" insistiu Josué. "De onde vieram?" Eles disseram: "Seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor seu Deus e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão: Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos. Por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Estas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa." Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e, em 3 dias, chegaram às cidades dos gibeonitas chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante, vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor seu Deus havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhes parecer correto. Assim, Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Muito bem, vamos para o discernimento, o capítulo 9. Josué capítulo 9, um engano dos gibeonitas. Este capítulo narra um episódio de um engano que os gibeonitas e os habitantes de Gibeon, com medo do avanço israelita, usaram de astúcia para fazer um tratado de paz com Josué. Astúcia e falta de discernimento. Os gibeonitas se apresentam como embaixadores de uma terra distante, usando roupas e pão velho para enganar Josué e os líderes de Israel. A pressa e a falta de consulta a Deus por parte dos israelitas resultaram em um juramento de paz que eles mais tarde se veem obrigados a cumprir o juramento e suas consequências. Uma vez descoberto o engano, Josué e os príncipes não podem quebrar o juramento feito em nome do Senhor, mesmo que tenha sido enganado. Isso demonstra a santidade do juramento e o compromisso de Deus em honrar até mesmo um juramento feito sobre engano, desde que tenha sido feito em seu nome, servidão perpétua. Como consequência do engano, os gibeonitas são poupados da destruição, mas são condenados à servidão perpétua como
rachadores de lenha e tiradores de água para o altar do Senhor. Esse desfecho assegura a sobrevivência dos gibeonitas, mas estabelece sua posição subordinada. Conclusão gerais. Os capítulos 7, 8 e 9 de Josué são interligados e oferecem lições valiosas. A obediência incondicional a Deus é fundamental para o sucesso e a bênção. A desobediência traz maldição e derrota. A santidade de Deus e a seriedade do pecado são evidentes. Deus exige purificação e retribuição para que sua presença e bênção sejam restauradas. A importância de buscar a Deus em todas as decisões, especialmente as mais importantes. A omissão de consultar a Deus pode levar erros com consequências duradouras. A integridade do juramento, feito em nome de Deus, mesmo sob engano, é destacada. Esses capítulos mostram a jornada de Israel como um povo de Deus, enfrentando desafios internos e externos e aprendendo a depender completamente do Senhor para a conquista da terra prometida. E aqui se encerra, né, esse mais um estudo da palavra aqui no programa Palavra Viva, né? Palavra Viva, no canal, no YouTube, Palavra do Avivamento. Então, é muito importante, você que está desse lado aí, que você se inscreva no canal, né? Para que você esteja aí sempre junto comigo em todos os vídeos. Se inscreva, dá o joinha, deixa o like. E eu fui tirar um nome aqui, acabei voltando a música de novo. Então, nós vamos orar, encerrar mais esse capítulo hoje, mais esses 3 capítulos aqui hoje, tá? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse momento. Abençoa, Senhor, abençoa os ouvidos que vão ouvir, pessoas que vão participar, pessoas que vão assistir, tanto no Substack, como no Hub, como no YouTube, aqueles que estão assistindo agora no Facebook. Abençoa a vida de cada uma dessas, ajude elas, Senhor, derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida dessas pessoas. Derrama, Senhor, do teu amor, da tua salvação sobre a vida dessas pessoas. Obrigado a Deus por tudo isso que o Senhor tem feito, tudo isso que o Senhor tem nos ajudado, porque grandioso e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome como o teu nome, Senhor, quer nos céus, quer na terra. Deva ser louvado, engrandecido. Vá por esse Brasil todo, Senhor, que a tua palavra alcance a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado e Pai querido, abençoa todos esses povos no Brasil, reaviva a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa para a louvor e glória do teu santo nome, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Eu vou aqui agora deixar vocês com o louvor tema. E no final eu vou deixar 3 links e 3 vídeos para que você comece a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Porque no programa Palavra Viva é o programa voltado para a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Porque não haverá avivamento na igreja se não houver leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, por isso, eu faço esse programa aqui, programa Palavra Viva, que é a palavra que vai transformar o nosso país, a nossa nação, as nossas igrejas, se começarem a ler a palavra de Deus, expondo ela de Gênesis e Apocalipse. Na sua casa, na sua igreja, criar um programa de leitura da Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse. Tá bom? Então, vou deixar o louvor final aí, e aí depois eu vou deixar as 3 playlists de vídeo aqui para você se inscrever no meu canal, dar o joinha ou like e começar a assistir desde Gênesis capítulo 3 até Josué aqui, capítulo 9, né? Que nós acabamos de assistir agora com o discernimento, tá bom? Então fica com o louvor aí e até o próximo vídeo, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe ricamente a sua vida. Jericó
Muralhas caíram com fé e ordem, o povo marchou, mas vem aí. A lição surgiu, desobediência, a bênção roubou. Um só pecado, a derrota sentida, a comunhão quebrada, a força perdida. Senhor, que a tua voz nos guie sempre, e a obediência em nós floresça e aumente. Lembrança da conquista, da luta e da falha. Em Josué aprendemos a te buscamos, Yahweh. Que o nosso coração seja puro e sincero, para que a tua presença esteja sempre perto. Acã provou a dor da transgressão, o oculto pecado trouxe aflição, mas confissão e juízo trouxeram perdão, e a tua face voltou a dar direção. Ei, ai, a estratégia divina brilhou, a emboscada certeira, a vitória selou. Senhor, ensina-nos a te ouvir com clareza, e em teus planos achar a fortaleza. Lembrança da conquista, da luta e da falha. Em Josué aprendemos a te buscamos, Yahweh. Que o nosso coração seja puro e sincero, para que a tua presença esteja sempre perto. Em Ibal a lei foi renovada, a aliança firmada, a jornada traçada. Mas Gibeão, com astúcia e engano, um pacto forjou sem teu soberano plano. A pressa e a falta de te consultar trouxeram um laço difícil de mudar. Senhor, que a tua sabedoria nos conduza, e a prudência em cada passo nos defenda e use.